Olá! Hoje a gente vai conhecer a história do espírito da Érica da Silva, onde ela vai trazer o depoimento sobre gravidez na adolescência. Um tema tão polêmico, tão preocupante para todos aqueles que são pais. Então ela vai trazer uma história da vida dela, triste, porém com muitos ensinamentos, muitas lições pra gente. Como a gente lidar com essas situações, e um depoimento lindo, um depoimento que foi trazido pela médium Sônia Lopes, do canal Revelações Espirituais. A Sônia Lopes, ela é terapeuta espiritual, ela faz terapias de vidas passadas e limpezas energéticas. Se você se interessou, procura a Sônia Lopes pelo canal Revelações Espirituais. Vamos conhecer essa história da Érica da Silva. Eu, Érica da Silva, moro em uma colônia espiritual chamada Jesus Salva. Foi permitido que eu viesse até a colônia Rosa Branca para conhecer a médium Sônia Lopes e ditar a minha história a ela. Quando fui lembrando da minha vida quando encarnada, me emocionei para falar. Com a paciência da escritora, eu iniciei. Meus pais brigavam muito por ciúmes e falta de dinheiro. Mamãe falava para papai: me arrependo de ter casado com você. Não é homem suficiente para ter uma família. O que você ganha, mal dá para viver. Papai respondia: se você está insatisfeita, vai trabalhar. Sua vida de princesa era quando você explorava os seus pais. E a discussão ia longe. Era sempre a mesma coisa. Nada faziam para melhorar. Eu só tinha 7 anos e chorava escondida. Não sabia o que fazer para melhorar aquela situação. O tempo passou. Com 15 anos, me sentia carente. Meus pais não tinham tempo para mim. Brigar tomava muito tempo deles. Não percebiam o quanto eu já estava doente emocionalmente. Não tinha estrutura para aguentar mais aquela vida. Conheci Jorge, um menino da escola, que também tinha problemas com os pais, e conversávamos sobre isso. Jorge falava: eu não quero ser como meu pai, quero ser bom. Quando eu tiver esposa, vou tratá-la com respeito. As palavras de Jorge me faziam sonhar. Eu pensava: quem sabe podemos namorar e casar? Quando eu chegava em casa, percebia que meus pais estavam mais preocupados com eles mesmos. Eu parecia invisível para eles. Mamãe gastava demais comprando roupas e maquiagens. Falava que queria ficar bonita para o papai. Ela estava enganada sobre beleza. Beleza não é por fora, é por dentro. Papai não ganhava o suficiente para gastos extras. Eu estava cansada de tudo aquilo. Eu queria fugir dessa energia que me fazia mal. E para fugir de tudo isso, comecei a namorar Jorge. Meses depois, eu estava grávida. Desesperada, contei a Jorge, que era 2 anos mais velho. Tinha 17 anos. Éramos adolescentes. Quando contei a ele, seus olhos se encheram de lágrimas. E ele falou: vamos cuidar desse bebê. Como? Se somos estudantes, não temos emprego, moramos com os nossos pais. Se você foi abençoada para ser mãe, Deus nos dará a direção. Se os nossos pais não apoiarem, eu não vou abandonar você e o meu filho. Eu estava com 5 meses de gravidez. Por eu ser magrinha, não aparecia a barriga. Eu pensava: como vou falar para os meus pais se todos os dias eles brigam e depois fazem as pazes?
Acho que eles gostam dessa energia. Parecem ser tão adolescentes quanto eu e Jorge, apesar de que ele tem atitudes nobres. Jorge me cobrou. Já esperamos tempo demais para contar. Você só tem 15 anos. Eu sei. Os meus pais sempre foram distantes e eu nunca causei preocupação para eles. Eu chego da escola e não me perguntam como foi. Se estou indo bem nas provas, se vou passar de ano ou quem são as minhas amigas. Não perguntam se eu gosto de alguém, se eu tenho namorado, nada. Como se eu não fosse filha. Geralmente, os pais se preocupam com os adolescentes. Se eu falar que estou grávida, vão brigar comigo e falar: onde nós erramos? Jorge falou: não devemos fugir das nossas responsabilidades. A culpa é minha, eu não me cuidei. Jamais vou te cuidar. Somos inexperientes. Se a sua mãe tivesse mais atenção com você, iria te ensinar a se cuidar. Eu respondi: sinto falta da minha mãe. Ela poderia ter me instruído. Quando eu fiquei mocinha, aos 12 anos, não sabia o que estava acontecendo. Desesperada, corri para a farmácia. Me informaram que não era grave e me instruíram o que fazer. Você falou para sua mãe? Não, e ela nunca me perguntou. Será que ela é desligada ou não se importa comigo? Parece que ela só tem olhos pro meu pai. Faz tudo para chamar a atenção dele. Eu fico no meu quarto depois que venho da escola. Eles não vão lá me perguntar: filha, tá tudo bem? Já jantou? Como foi o seu dia? Jorge perguntou: o que eles ficam fazendo quando estão em casa? Meu pai é apaixonado por mamãe. Faz tudo o que ela quer. Todo dia ela arruma um passeio, sai com as amigas. Eles não te convidam para ir? Te deixam sozinha? Não. Minha madrinha mora perto. Às vezes ela vem para ver se tá tudo bem. Mas ela tem 4 filhos pequenos. Não tem muito tempo para mim. Não se preocupe. Até o bebê nascer, vou estar empregado e vamos juntos contar. Érica, do que você gosta de fazer? Eu perguntei: como assim? Você sabe costurar? Fazer crochê ou cozinhar? Sim, eu sei. Aprendi com as professoras. Bem, você tem 4 meses antes do bebê nascer. Podemos trabalhar na fábrica de roupas. Acredito que não vão me dar emprego por eu estar grávida. Vamos tentar. Você não precisa fazer esforço. Jorge parecia um adulto. Penso que Deus colocou ele na minha vida. Se ele fosse irresponsável, teria me abandonado. De onde vem a sabedoria dele? É tão jovem. Ele foi até a fábrica de roupas e conseguiu o emprego de carregar caixas para os caminhões. Eu bordava algumas peças. No primeiro salário de Jorge, ele comprou roupinha para o bebê. Eu disse a ele: não temos condições de nos casar. Onde vamos morar? Não seria melhor dar a criança para adoção? Ele franziu a testa e me disse: você quer dar a bênção que o Senhor lhe deu? Não pense assim. Você é capaz de cuidar desse bebê. Eu cuidarei de vocês. Uma criança abandonada pelos seus pais carrega dor no espírito, difícil de curar, dor da rejeição. Eu e você temos saúde, podemos trabalhar e não fale sobre dar à criança. Ela sente o que você fala através das vibrações das suas emoções. Fale que ela é bem-vinda, que será bênção em nossas vidas. Jorge era sábio, me dava segurança. Chegou o dia de falar que eu estava namorando. Mamãe falou: ele é de família de condições financeiras?
A família dele tem as mesmas condições que a nossa. E o que ele vai te oferecer? Amor e atenção, coisa que você nunca me deu. Ela disse: olha como fala comigo. Eu estou errada, mãe? Você nem me falou como era ficar mocinha. E precisa falar? Eu respondi: claro, mãe. Como eu ia saber? Você só pensa em si mesma e esquece de mim. Eu só tenho 15 anos. Estou grávida de 7 meses e você nem sequer percebeu. Eu saí da escola para trabalhar e você nem sabia, porque nunca foi na escola perguntar como eu estava. Aposto que o rapaz te abandonou. Não, ele é responsável e está trabalhando. Ele deve ganhar uma miséria. Nisso, papai chegou. Era por volta das 20 horas e perguntou: o que está acontecendo? Vocês duas nunca brigam? Eu respondi: papai, nem você e nem a mamãe tinham tempo para mim. Você nunca deu trabalho, minha filha, sempre foi boazinha. Sim, eu sou boa filha, mas muito carente de paz. Você, papai, só tem olhos para mamãe. Me diga, qual foi a vez que vocês sentaram para conversar comigo? Perguntar como eu estava. Eu não quero ser como vocês para o meu filho. Papai sorriu e disse: você é uma criança, nem sabe o que é ter filho. O tempo passou, pai. Eu vou ter um bebê e o pai dele é responsável e tem me ajudado muito. Ele olhou para a mamãe e ela lhe disse: nem vem me culpar. O que você ficava fazendo em casa que não cuidou dessa menina? Respondi a eles: não estou culpando vocês de nada. A consciência é de cada um. Se vocês não quiserem me apoiar, tá tudo bem. Eu vou criar o meu filho com muito amor. Papai ficou muito bravo e pediu a separação. Mamãe, também brava, foi para casa da vovó em outro estado. Se não fosse Jorge, eu estaria sozinha. Papai falou: fique com essa casa. Pelo menos um teto para morar você vai ter. E nasceu Mateus, um menino lindo e saudável. Mamãe não veio me ver, estava em outro romance. Jorge falava: não guarde mágoa da sua mãe. Ela tem dificuldades com responsabilidade. Como foi difícil aquele momento sem o apoio dos meus pais. Apoio emocional. Eu e Jorge trabalhávamos na fábrica de roupas, cada um em um horário diferente para cuidar de Mateus. No aniversário de 3 anos, Mateus começou a ficar doente. Foram longos meses em médicos e não melhorava. Não comia, estava emagrecendo muito. Eu estava desesperada. Jorge disse: sinto que o problema do nosso filho é espiritual, não é físico. Ele não melhora com a medicação. Por que você fala isso? Uma noite, levantei de madrugada para ver Mateus e eu vi um vulto ao redor dele. Credo, Jorge, será que era um demônio? Demônio não, mas um irmão falecido que está perto, provocando vibrações doentes perto do nosso Mateus. Eu perguntei: o que vamos fazer? Já faz muito tempo que estamos levando Mateus aos médicos e nada resolve. Vou levá-lo a uma benzedeira. Será, Jorge? Eu tenho medo. Ele me perguntou: você sabe o que é uma benzedeira? Não. É uma pessoa de muita fé, que ora e tem visões. Ela vai saber o que aconteceu com o nosso filho. Até encontrar essa benzedeira, Mateus parecia uma criança sem vida. Fomos para outra cidade em busca da ajuda espiritual. Quando chegamos ao local com Mateus, ela colocou a mão na barriga dele e disse: o fígado está inchado.
Ele não dorme direito. Por favor, salve o meu filho. Ela começou a orar e disse: tem um espírito doente perto dele e está transmitindo este mal-estar para a criança. Por quê? E quem é esse espírito? Ela te culpa por se separar do amor dela. Eu respondi: mas eu não sei quem é. Jorge falou para a benzedeira: a senhora consegue saber quem é? A benzedeira se concentrou e falou: ela diz ser sua mãe. Naquele momento eu tive tonturas. Há anos eu não sabia da minha mãe, mas ela era jovem e bonita. Eu perguntei: do que ela morreu? Ela se perdeu nos prazeres do álcool após a separação do marido. Porque minha mãe nunca se preocupou comigo e não me dava carinho. A benzedeira explicou: você e sua mãe já viveram em outras vidas. Sua mãe sempre foi preocupada com a beleza, trouxe isso de outras vidas. Quando engravidou, deixou a criança na porta da igreja e um bilhete: padre, cuide dessa criança. Eu não tenho amor por ela e também vai atrapalhar a minha vida. O padre acolheu a criança, que era você, em vida passada. Ou seja, o mesmo espírito com uma nova roupagem. Nessa vida, o padre, atual Jorge, veio para te apoiar. Vamos ajudar o espírito da sua mãe. Ela deve voltar para um lar espiritual e se preparar. Quando Mateus se casar e tiver uma filha, essa filha for adulta, o espírito da sua mãe vai reencarnar sendo filha dela. Nós oramos e voltamos para casa. Uma semana depois, Mateus estava bem e não ficou mais doente. Voltei na benzedeira, queria muito saber por que a minha mãe iria renascer na família. E ela respondeu: tem espírito que precisa reencarnar muitas vezes para aprender a amar com o coração e não com os olhos. Como assim, com os olhos? O espírito da sua mãe, em muitas existências, amava o físico, homens bonitos, porém, sem ter responsabilidade. Ela engravidava e dava às crianças. Isso ocorreu não só com você, mas com a mulher que será a esposa do seu filho. Amar é difícil, requer muitos cuidados. O tempo passou. Eu consegui ver a minha neta crescer, que era o mesmo espírito da minha mãe. Ela recebeu bem o meu amor por ela, gostava de estar comigo. O olhar de Deus é anos-luz à nossa frente. Ele sabe de todas as coisas. Deus é o amor puro e verdadeiro e quer que todos nós aprendamos a amar. Nenhuma criança nasce por acaso. Seja qual for a sua situação, não abandone um filho. Deus te dará condições de criá-lo, colocará pessoas no seu caminho para te apoiar. Tenha fé. E aqui finaliza essa psicografia emocionante, onde a gente aprende que a gente reencarna com as pessoas certas na nossa vida, no nosso lar, para a gente poder evoluir, para a gente poder aprender, para a gente poder reparar os nossos erros e se redimir. A gente tem que entender que ninguém reencarna na família errada, em absoluto. O acaso não existe.
Um exemplo lindo, né? Do Jorge, que foi um padre que acolheu na vida passada a Érica, cuidou da criança e nessa vida, na última encarnação, foi o marido dela, o pai do filho, onde ele ajudou numa vida inteira. E ele fala sobre não abandonar, né? Porque se uma criança é abandonada ou sofre um aborto, todo o planejamento reencarnatório dessa criança é interrompido, porque antes da gente reencarnar, nós fazemos todo um planejamento reencarnatório com a família que vai receber a gente, né? E se isso é interrompido, olha a tristeza que vai causar para esse espírito que está chegando na família. E como Jorge fala, né, aqui na história, que Deus, sendo amor puro, ele sempre vai dar condição para uma mãe e um pai que queiram verdadeiramente cuidar do filho. Pais que tenham amor no coração. E quando a gente abandona, mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que dar conta dessa ação, né? Mas pelo amor puro e verdadeiro de Deus, todo mundo reencarna junto para aprender a amar. Espero que você tenha gostado dessa história, dessa psicografia. Curtam e compartilhem para que essa história linda chegue a mais pessoas. Até a próxima!